Que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã, meus irmãos, porque hoje nós vamos contemplar as realidades da palavra de Deus. Nós vamos contemplar o fato de que nós cremos em uma fé verdadeira, em uma fé que acontece, em uma fé que se revela. Na semana passada, nós começamos a estudar uma epístola. Qual é ela? 2 Pedro. E nós começamos a estudar essa segunda epístola em nossa série de mensagens que se chama como? Se chama Enquanto Aguardamos. E nós temos tanto a aprender nessa série, onde nós meditamos nas epístolas gerais. Ano após ano, nós vamos voltar a essa série até que nós vejamos todas essas epístolas. E nós temos tanto a aprender ao fazer isso. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando nós olhamos para essas epístolas gerais, nós encontramos aquilo que eu vou chamar aqui de o nosso tempo. E por que eu digo isso? Porque às vezes quando nós olhamos para as Escrituras, nós estamos lendo sobre um tempo onde os homens olhavam para a futura promessa que um Messias seria revelado. Às vezes, ao ler as Escrituras, nós lemos sobre um tempo onde o Messias está presente em carne diante dos olhos, das vistas dos homens. Mas quando nós olhamos para este tempo marcado nas epístolas gerais, nós encontramos o tempo em que a igreja ansiosamente espera o retorno do Messias. O tempo em que a igreja é provada em sua fé, em sua esperança. O tempo em que a igreja é instruída sobre como fazer e como viver enquanto aguardamos. E é por isso que nós, nessa disposição de mente e coração, vamos nos voltar para essa epístola uma vez mais nessa manhã. Nós vamos seguir na segunda epístola de Pedro hoje, nos primeiros versículos dessa epístola, com os quais nós fomos ministrados na semana passada, no domingo passado. Nós encontramos Pedro enfatizando uma fé que não apenas se tem, mas uma fé que se vive. Ele nos fala de um conhecimento que se transforma em prática. Pedro começa essa carta falando de um conhecimento que se transforma em piedade. Ele nos fala de uma transformação que pode ser explicada teologicamente, mas também pode ser observada fisicamente. Essa realidade material da fé é que a confirma. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é que você não comprova a sua fé com uma redação. Você comprova a sua fé com ação. É assim que nós sabemos que a fé é verdadeira, que a fé é legítima. Não é porque você sabe discorrer sobre assuntos, mas é porque você encarna aquilo que você crê e transforma isso em uma vida vivida, piedosa, para a glória de Deus. Mas por que Pedro está falando sobre essas coisas? Primeiro, porque Pedro sabe, como ele nos disse, que ele está prestes a partir. E nesse contexto ele percebe a necessidade de lembrar a igreja daquilo que eles já sabem. E olha só que curioso. A maioria das coisas que talvez eu diga aqui, se você é alguém que já vive por muitos anos na igreja, alguém que não é novo na fé, provavelmente a maioria esmagadora das coisas que eu direi nessa manhã, são coisas que você já sabe, são coisas que você já ouviu, mas são coisas que você precisa se lembrar, são coisas que precisam ser apresentadas diante dos seus olhos. Sabe por quê? Você viu por quê quando nós começamos, eu comecei a falar aqui e chamei de volta os que estavam distraídos, porque às vezes nós nos distraímos, porque às vezes nós sabemos as coisas, mas nós tiramos elas dos nossos olhos, e caminhamos no nosso próprio caminho distraídos por aí, e por isso Pedro está aqui se esforçando, para quê? Para lembrar aqueles homens. Segundo, porque a igreja está sob tensão. O tempo de espera pela promessa
não é um tempo simples. E o tempo de espera pela promessa não é fácil. Enquanto o tempo passa, surgem dúvidas, surge incredulidade, surgem questionamentos, problemas, e falsos ensinos começam a aparecer dentro da igreja, conduzidos por paixões carnais. E é por isso que Pedro, nessa epístola, se esforça, luta, se empenha e confronta os falsos mestres que se levantam contra a igreja. E essa tensão é revelada nessa passagem que nós vamos ler hoje. Abra então a sua Bíblia em 2 Pedro, se ainda não fez, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16 ao 21. 2 Pedro 1, 16 a 21. Assim diz a palavra do Senhor: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos apresentamos, Pai, diante de Ti, com um coração necessitado e sedento. Nós viemos aqui nessa manhã porque nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos da ação do Teu Espírito em nossas vidas. Nós precisamos de ser confrontados pela Tua verdade. Nós precisamos de ouvir a Tua voz. Nós cremos no Senhor. Cremos que és Deus real, verdadeiro, poderoso, pessoal, que fala conosco, que ministra aos nossos corações e que se revela diante de nós. E nessa manhã nós estamos aqui para isso, Pai. Nós estamos aqui por causa do Senhor e da Tua palavra. E eu peço ao Senhor que use a minha vida com graça, porque entre os meus irmãos eu também sou mais um que necessita do Teu toque nessa manhã. E eu peço ao Senhor, Deus, que nós possamos nos aproximar nessa manhã de Ti e sermos alimentados por aquilo que o Senhor ministra nessa verdade, mediante a ação do Teu Espírito, na inspiração dessas Escrituras e também na aplicação dessas verdades em nosso coração. Assim nós oramos, convidando a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o que está acontecendo nessa passagem que nós acabamos de ler? Nada que não aconteça hoje também. A igreja, que neste momento da história estava pastoreada pela presença mais próxima dos apóstolos, tinha uma sensação inconfundível, iminente, de que Cristo voltaria, e de que Ele voltaria a qualquer instante. Uma sensação de acordo com a qual todo cristão deveria viver, pois ela é de fato verdade, uma vez que nós vivemos o tempo chamado pelas Escrituras de os últimos dias.
Os últimos dias nas Escrituras não se referem à quantidade de tempo, mas a uma qualidade de tempo. Os últimos dias são os dias que antecedem a vinda do nosso Senhor. Por isso nós vivemos no momento da revelação, em que a nossa grande expectativa é pela revelação do nosso Senhor voltando para buscar a sua igreja e consumar o seu reino. E nós precisamos viver diante dessa consciência. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós vivemos envoltos pelas nossas rotinas, pensamentos, sonhos, desejos, planejamentos, e nos esquecemos de que Cristo voltará. Você talvez não se esqueça disso intelectualmente, mas você deixa de responder a essa verdade como se ela fosse de fato uma verdade. E a expectativa da vinda do Cristo que aguardamos vai murchando em seu coração, em meio à agenda, em meio à rotina, em meio aos problemas que surgem, às coisas que acontecem. Mas nós precisamos resgatar a consciência como igreja de que nós servimos a um Senhor que nos deu uma palavra, de que Ele voltaria para nos buscar, e nós não podemos comprar e vender e casar e trabalhar apagando essa expectativa, como se isso não existisse. Isso deve fazer parte da nossa vida, consciência, decisões, afetos, de que nós estamos aguardando a vinda de Cristo, até quando você compra e você vende, quando você planeja. Se Deus quiser, nós veremos isso com os nossos próprios olhos, antes mesmo de nós morrermos. Se não, tenha certeza que veremos isso, de qualquer maneira, porque ressuscitaremos, porque assim diz a palavra do Senhor. Agora, sobre essa passagem é interessante, porque muitos olham para essa passagem que eu acabei de ler, a leem, a pregam, e muito se diz aqui sobre as características apologéticas dessa passagem, sobre a questão da defesa das Escrituras, da palavra profética, sobre esses valores argumentativos que nós podemos usar para estabelecer a autoridade das Escrituras. No entanto, isso é secundário nessa passagem. Essa passagem não é primariamente sobre uma questão apologética das Escrituras. Essa questão apologética das Escrituras nasce nessa passagem para apontar para a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo que é o elemento central que está aqui. O esforço de Pedro ao apontar para o seu testemunho, o esforço de Pedro ao apontar para a palavra profética, é apontar para a vinda de Cristo. Porque quando a fé cristã foi se espalhando, os dias foram passando, os homens que são guiados pelos seus prazeres, pela sua vaidade, pela sua ganância, também começam a se projetar dentro da igreja, a ganhar influências dentro da igreja. Falsos mestres surgem com falsos ensinos. Mas veja que para quem quer se relacionar com a fé de maneira inescrupulosa, noções como a vinda de Cristo e o juízo precisam ser evitadas. Essas são coisas que os falsos mestres precisam apagar, que eles precisam desconsiderar, que eles precisam relativizar. Por quê? Porque ninguém que crê de fato num Cristo real, que voltará para julgar as nações, se atreve a explorar a sua igreja. O falso mestre, ele é primeiramente um incrédulo. Assim, esses homens de quem Pedro posteriormente vai falar mais na sua carta, e nós teremos a chance de ver isso, são homens que querem estender a sua incredulidade à igreja, que querem contaminar a igreja.
que querem se relacionar com a igreja de modo que eles possam saciar os seus prazeres carnais, as suas vontades gananciosas, a sua vaidade. E assim eles começam a pregar falsos ensinos. Um Cristo que vem e julga é um obstáculo aos seus interesses, e por isso eles querem remover este obstáculo, ainda que isso nem aconteça de forma assim tão consciente, porque a verdade do Cristo que vem e julga, é uma verdade que afugenta esses falsos mestres, que remove as nossas próprias impiedades do nosso coração, que vem muitas vezes como ervas daninhas que estão crescendo, mas precisam ser arrancadas de nós, enquanto nós nos lembramos dessas realidades. A segunda epístola de Pedro é um confronto a esses homens, e as suas relativizações mal intencionadas da fé. Pedro se levanta nessa carta para dizer, o juízo é real, e o Cristo voltará. É isso que Pedro está dizendo aqui. O juízo, o quê? É real. E o Cristo voltará. É isso que você precisa entender nessa manhã. É isso que Pedro está se esforçando para que a igreja se lembre e mantenha diante dos seus olhos. O juízo é real e Cristo voltará. Os versículos que nós lemos são parte dessa resposta de Pedro. Ele insiste diante da igreja como quem os diz, não se esqueçam, Jesus Cristo voltará. Mas não só isso. Pedro não está defendendo aqui uma teologia abstrata das ideias, um conceito filosófico, não. Ele deixa claro que a vinda do Cristo do qual ele fala, ela é poderosa, real e certa. Essas são as 3 características que eu quero expor para você nessa manhã, diante da instrução que o Espírito Santo deu a Pedro para registrar essas palavras. A vinda do Cristo que cremos é poderosa, é real e é certa. Vamos observar então esse primeiro aspecto de que essa vinda é poderosa. Versículos 16 a 17 dizem, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quando Pedro começa essas palavras, no versículo 16, ele está apontando para a razão pela qual há nele aqui esforço, a razão pela qual ele se esforça para lembrá-los de tudo. Há uma força propulsora, há algo que está impulsionando Pedro a lembrar estes homens e essa igreja das verdades das quais ele lhes está lembrando. Mas antes de nós olharmos para essa força que move Pedro a fazer isso, nós precisamos olhar para o que ele está falando. Qual é o conteúdo disso que ele está falando? E o que ele ensina à igreja, neste trecho que lemos, é sobre dinamis e parousia. 2 palavras gregas que significam poder e vinda. Poder e vinda de quem? De Jesus Cristo. Thomas Schreiner, um importante teólogo americano, observa que esses termos, no entanto, eles não devem ser entendidos como se eles estivessem designando 2 coisas diferentes aqui. Pedro não está expondo 2 realidades diferentes, ele está falando de uma coisa só. Ele está falando sobre a poderosa vinda de Jesus Cristo. Ele lhes deu a conhecer dessa poderosa vinda.
Mas porque há em Pedro este anseio, porque há nele esse esforço, porque ao se aproximar do fim da sua vida, é a isso que Pedro se dedica. E a resposta é porque ele teve um encontro com esse que vem em poder. E diante desse encontro, ele se vê nessa obrigação, nessa necessidade, em sua própria alma, dentro daquele contexto, de lembrar os irmãos da poderosa vinda. Pedro está aqui muito provavelmente oferecendo uma resposta direta a acusações que os falsos mestres levantavam. Ele não estava falando a eles como alguém que inventa uma história, como alguém que crê em um mito, ou alguém que conta uma fábula engenhosa. Não, é mais simples. E é mais poderoso do que isso. Ele falava a eles como quem estava lá. Não demanda uma grande criatividade, uma capacidade narrativa de um Tolkien. Não demanda isso. Ele estava lá. Ele não precisa criar uma fábula engenhosamente inventada. Ele não precisa criar uma... Ele estava lá. Essa é a simplicidade e o poder que nós vemos na palavra de Pedro. E esse evento ao qual o apóstolo faz referência e do qual eu estou falando aqui, é o evento da transfiguração. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João ao alto de um monte, e ali no alto daquele monte eles testemunham uma manifestação sobrenatural, onde Jesus assume uma forma diante deles gloriosa. E esse evento é o evento que nós temos descrito aqui por Pedro. E ao dizer isso, ao apontar para isso, ele está nos mostrando que o seu encontro não foi só com o Cristo, mas foi com o Cristo em sua majestade. E esse encontro com o Cristo em sua majestade é o encontro que o move diante da tarefa que ele exerce agora diante dessa igreja. Ao apelar para esse evento, ele está respondendo àqueles que dizem que Cristo não voltaria, apontando que ele não apenas voltaria, mas ele voltaria em poder e glória, o mesmo poder e glória que ele havia testemunhado com seus próprios olhos. É como se a transfiguração, naquele momento, fosse uma antecipação da glória do Cristo que voltará. É como se naquele momento da transfiguração, uma janela tivesse se aberto diante de Pedro, e ele tivesse contemplado o Cristo que volta em glória. E ele está apontando para como essa transfiguração confirma a palavra das Escrituras. Ele testemunhou isso com seus olhos, e a vinda poderosa de Cristo é um fundamento da fé cristã. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não estamos esperando um Cristo que voltará em secreto. Nós não estamos esperando um Cristo que voltará disfarçado. Não tem perigo de você não ver, pode ficar tranquilo. Não aconteceu ainda, porque se tivesse você saberia. A volta poderosa do Cristo é um fundamento da fé cristã, como está, por exemplo, em Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Cristo vem em sua majestade, e ele se revelou na transfiguração em sua majestade. E naquele momento, quando a voz do Pai disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado", Cristo é revelado como Filho, como Rei e como Deus. A sua natureza é a mesma natureza do Pai, e Ele é o seu Filho, e dele Ele recebe honra e glória, honra nas palavras proferidas do Pai, e glória na transformação relatada para nós nas suas vestes e no seu rosto. Em todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, imediatamente após a transfiguração, nós temos um anúncio de que o reino virá em poder.
A transfiguração é uma manifestação desse reino, e Pedro é testemunha disso. E a lembrança de Pedro da transfiguração, quando Pedro se esforça para escrever isso à igreja, ele está nos proporcionando um alto e sonoro grito de: não se esqueça, Cristo voltará. Mas e se o mundo for cruel? E se o tempo parecer demorado? E se a história for muito sofrida? Cristo voltará. Pedro está dizendo: não se esqueça. E se nós abrirmos o nosso celular e nós depararmos com crises econômicas, com pandemias, com problemas políticos, Pedro está gritando um não se esqueça. E se diagnóstico de doenças tristes, difíceis, visitarem as nossas famílias, as nossas casas, nosso próprio corpo, os nossos vizinhos, Pedro está gritando um não se esqueça. E se injustiças forem praticadas contra nós e contra aqueles a quem amamos, Pedro está gritando um sonoro não se esqueça, Jesus Cristo voltará. Não apague essa esperança, não desapegue dessa verdade. O Cristo vem em glória e vem em majestade, o reino vem em poder, o reino de Cristo se realizará e consumará, e o retorno de Cristo não é apenas uma imagem, não é apenas uma metáfora, não é apenas um mito, ele é real. E aqui nós podemos refletir sobre o segundo aspecto que Pedro traz diante de nós sobre a vinda de Cristo. Essa vinda, ela é poderosa, mas essa vinda é real. Veja os versículos 17 novamente e agora o 18. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Eu vou falar de alguma coisa um pouco complicada agora, eu preciso que você preste atenção, senão você não vai entender. Talvez você ainda nem tenha percebido isso que eu vou falar e que eu vou trazer agora diante da sua atenção. Porque isso talvez não tenha chegado no Brasil ainda em um nível que se popularizou. Ainda não temos, talvez, um impacto tão perceptível entre muitas pessoas. Mas nós já temos visto na América do Norte uma espécie de valorização do cristianismo. Porque não dizer que não temos visto só essa valorização, mas em um certo sentido, a sua redescoberta, porém não pelos motivos certos. Porque após um período que nós tivemos na história humana, ou pelo menos na história do Ocidente, de um movimento de combate à espiritualidade, de um movimento de combate à religião, esse ciclo ele foi sucedido por uma valorização da espiritualidade. E o cristianismo, ele foi redescoberto por mentes que, pelo menos a princípio, são mentes seculares, com uma narrativa de um poder explicativo inigualável. E o que isso significa? Significa que ao observarem a Bíblia e a fé, pensadores do nosso tempo descobriram que o cristianismo possui uma riqueza arquetípica, uma riqueza ética, uma riqueza metafórica superior, que sobreviveu por milênios, que ajudou a fundar sociedades e a estabilizar sociedades, que ajudam-nos a compreender o ser humano de forma profunda, em sua individualidade e coletividade, em seu consciente e inconsciente. E ao perceberem isso, o interesse pela fé cristã como objeto de estudo foi intensificado. Mas qual o problema disso? O problema é que essas características observadas sobre a fé cristã são reais, mas são os motivos errados para valorizá-la. Nós temos mesas de homens importantes hoje,
que internacionalmente se assentam para discutirem sobre o poder narrativo do cristianismo, o poder explicativo dos símbolos cristãos, para interpretarem isso de uma maneira social, antropológica e até teológica, mas não compreendem a fé cristã pelos seus motivos corretos. A história cristã realmente tem um grande poder explicativo, existencial, arquetípico, metafórico, mas o que importa não é se ela é rica. O que importa não é se ela é bela. O que importa é se é verdade. E é isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 17 e 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo é para que nós possamos criar uma história bonita, somos infelizes. Se a nossa esperança em Cristo é para que nós possamos compreender o homem antropologicamente, a organização da sociedade, nós somos infelizes e mortos estaríamos em nossos pecados. Não importa se é belo, não importa se é legal, não importa se funciona dentro da sua teoria explicativa de mundo, o que importa é se é real, se é verdade. Veja que se a fé cristã é verdadeira, é esperado que ela tenha todo esse poder explicativo na história humana. E que ela revele aspectos profundos do consciente e inconsciente do homem. Mas o que importa não é se ela é capaz disso, mas se ela é verdadeira. Se quem se debruça sobre ela se maravilha, porque encontrou a verdade. Se ela não fosse verdadeira, toda a sua beleza, toda a sua arte seria vã. E se quem se debruça sobre ela não se maravilha porque encontrou a verdade, então eu te pergunto, de que adianta ser um teólogo no inferno? Existem homens que desejam usar o cristianismo até para explicar a realidade, mas não para experimentar a realidade. E Pedro está lidando aqui com algo similar em alguns aspectos deste cenário que eu acabei de descrever para você. Os falsos mestres reconhecem que a palavra dos apóstolos ela é engenhosa, é complexa, é bela, mas eles perdem, eles deixam escapar a sua verdade. Eles interagem com a palavra da verdade, mas a distorcem para saciar as suas próprias cobiças. E é por isso que Pedro vai dizer mais tarde, sobre as cartas escritas por Paulo, que nelas há certas coisas difíceis de se entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Assim, o que vemos aqui é que Pedro está combatendo aqueles que se aproximam da palavra com as suas bocas e mentes, mas mantêm a palavra distante do seu coração. Este é o apelo que está fazendo diante deles. Aqueles que reconhecem a beleza da história de Cristo, mas não a sua verdade. E por isso, de repente, nós vemos que Pedro começa a apelar aos sentidos. Foi com o Cristo em glória que ele esteve, foi a ele que ele viu, foi ao Pai que ele ouviu. A volta de Cristo é real, como é real a glória que ele presenciou, a glória que ele viu, a glória que ele ouviu. Não há fábula, não há conto, não há historinha, não há mito. Há o Cristo real encarnado que em glória voltará. E é este apelo que Pedro está fazendo diante da igreja para que eles se lembrem disso. Ao usar os sentidos como uma fonte de conhecimento, Pedro enfatiza o aspecto histórico-factual do cristianismo, que não é uma religião mitológica de conhecimento esotérico de mistérios, mas é uma intervenção do Deus real no mundo real. E ao fazer isso, Pedro está apelando para a autoridade do seu ensino como testemunha, mas não só para a autoridade do seu ensino como testemunha daqueles eventos, ele também está apelando para o conteúdo do seu ensino como
concreto, como real. Pedro não é um filósofo, não é um teórico, ele é um apóstolo, um enviado pelo Cristo real, para proclamar o poder de um evangelho real, sobre um Cristo real que voltará. É como se ele estivesse dizendo: ei, vocês acham que eu estou brincando de contar historinhas para vocês? Eu vi, eu ouvi, eu estava lá. Pedro dá o seu testemunho apostólico sobre quando o divino invadiu o tempo e o espaço. E preste atenção no que eu direi para você diante disso. Você não precisa da história de Cristo, você precisa de Cristo na história. E isso faz toda a diferença. Você não precisa da história de Cristo. Você precisa de Cristo na história. Do Cristo que pisa nesse chão, que morre na cruz, que ressuscita em carne e que em glória voltará. A lembrança de Pedro vem mais uma vez gritar a nós um sonoro: não se esqueça. E se surgirem escândalos de pastores que estão explorando igrejas, traindo suas esposas, não se esqueça. E se o meu próprio coração for tentado por questões, por dúvidas, por incredulidade, não se esqueça. E se a solidão me amedrontar, e se eu me sentir sozinho, não se esqueça. O Cristo a quem ele ouviu e viu voltará. Cristo não é uma ideia, e uma ideia não te consola ou resolve a sua solidão, ou o problema do pecado em seu coração. O que você precisa não é de uma informação, é de uma pessoa, para que o seu vazio e a sua solidão sejam curados, e Cristo é essa pessoa, encarnada, real, a quem você vê e ouve que voltará, e assim o veremos, estaremos com Ele. A sua vinda é poderosa, a sua vinda é real, e por fim, a sua vinda é certa. Veja os versículos 19 a 21. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui nós precisamos tomar cuidado em como nós interpretamos esse texto. Nós precisamos entender como Pedro está construindo o seu argumento. A palavra profética a qual ele se refere são as Escrituras, como fica claro para nós na sequência do texto. Porém, ele não está estabelecendo uma comparação de valor entre as Escrituras e o seu testemunho. Uma tradução mais clara aqui seria: assim temos confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. O que ele está dizendo, como Peter Herring bem coloca, é que a transfiguração é a exegese que o próprio Deus faz da palavra profética. Ou seja, a transfiguração esclarece e confirma aquilo que as Escrituras dizem sobre o Messias. E é isso que Pedro está dizendo aqui. As promessas de Deus não são para serem tomadas como teorias abstratas, mas como intervenções concretas na história. E ao mostrar como a realidade e as Escrituras convergem, Pedro estabelece aqui o seu caso e aponta para qual deve ser a relação entre o crente e as Escrituras. Uma das metáforas comumente utilizadas na Bíblia é a de que os homens vivem em trevas, de que os homens vivem em escuridão, mas o Senhor os alcança com uma luz,
que revela. Não é isso que dizemos, de certa maneira, no Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aqui Pedro caminha com essa mesma metáfora, quando ele diz que nós devemos dar atenção à palavra profética como a uma luz que brilha em lugar escuro. A palavra de Deus é que dirige o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos revela quem Deus é. É a palavra de Deus que a igreja deve ouvir. Não são aos falsos mestres que esvaziam o evangelho da vinda de Cristo, mas é a palavra de Deus, e este é o esforço e movimento que Pedro está fazendo aqui. Pois a palavra de Deus é a revelação vinda de Deus sobre a vinda de Deus. E este é o ponto que ele faz. Essa palavra brilha no lugar escuro desse mundo, essa palavra brilha no lugar escuro das nossas almas. E a essa palavra que nós devemos nos apegar enquanto nós caminhamos pela escuridão desse mundo. O que ilumina o seu caminho não são as notícias que você recebe no jornal sobre as crises econômicas, políticas. O que ilumina o seu caminho não é o professor da sua faculdade que te fala sobre uma nova teoria explicativa do homem ou do mundo. O que ilumina o seu caminho não são os conselhos dos homens. O que ilumina o seu caminho é a palavra de Deus. É ela que revela e é através dela que você julga todas essas outras coisas que eu acabei de citar. Pedro se apega a essa mesma metáfora. Ele está falando de como a palavra de Deus é essa luz. Essa palavra brilha no lugar escuro desse mundo e das nossas almas. E é a ela que nós devemos nos apegar. Mas até quando? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E o que é que isso significa? O dia que clareia aqui é o dia do juízo, que é dia também de salvação, onde todas as coisas serão reveladas. Até esse dia, quando todas as coisas serão reveladas, nós somos conduzidos pela palavra de Deus. Mas quando o dia clarear, a estrela da alva nascerá em nossos corações. Mas o que é isso? Paulo usa uma imagem semelhante em 2 Coríntios 4:6, quando nós lemos: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então há um sentido no qual essa luz que vem de Deus nos alcança na nossa conversão. Mas ela é consumada diante do próprio Cristo, quando Ele se revelar como a estrela da manhã, que nos ilumina. De modo que até lá nós somos conduzidos por essa luz da palavra, mas quando estivermos diante da estrela da manhã, nós receberemos do brilho da sua própria imagem, do brilho do seu próprio rosto, estaremos em comunhão plena com Ele. E até esse dia chegar, é a esta lanterna que nós recorremos para iluminar o nosso caminho. Ela aponta para nós, para qual direção está o nosso destino. E nós seremos então iluminados pela estrela da manhã, e o testemunho apostólico e o testemunho da palavra nos iluminam até que essa estrela da manhã nasça e nos ilumine. Nós temos o nosso caminho em direção a Cristo, apontados pela luz da palavra, até que seremos iluminados pelo próprio Cristo. E Pedro então reage ao que pudesse ser uma acusação dos falsos mestres, dizendo: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Diferente dos falsos mestres que ensinam de acordo com a própria cobiça, nenhuma profecia da Escritura vem de opinião humana. As Escrituras não são discursos filosóficos, não são teses pessoais, mas a revelação do próprio Deus para a salvação. Elas vêm do Espírito de Deus. E aqui se torna
nós nos lembrarmos por um instante breve o que a Escritura não é. A Escritura não é opinião, a Escritura não é especulação, a Escritura não é interpretação. Nós interpretamos as Escrituras, mas as Escrituras não são uma interpretação. O que ela é então? A verdade. Sabe o que é interessante aqui? Pedro não defende as Escrituras. Talvez você esteja pensando que Pedro está defendendo as Escrituras. Não, ele não defende as Escrituras, ele apresenta as Escrituras. E elas se defendem. As Escrituras se impõem ao confrontar pecadores, transformar vidas e serem cumpridas na história. E Pedro está apontando para essas realidades aqui. Para além de qualquer argumentação ou silogismo, a palavra de Deus traz vida aos que estavam mortos. E desde o princípio, Deus traz à existência as coisas que não existem pelo poder da sua palavra. E as Escrituras nos revelam uma dimensão desse poder, à medida que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E Deus continua a trazer à existência essas coisas que não existem mediante esse poder da sua palavra, quando nós que estávamos mortos em pecados, encontramos a vida. Isso é o poder da palavra de Deus. E muitos de vocês que estão aqui nessa manhã já experimentaram desse poder. Já tiveram o sopro de vida sobre o barro das nossas narinas e do nosso coração. E Pedro está nos apresentando isso. Mas o que nós fazemos então se estamos diante da palavra de Deus? Nas Escrituras. Nós cremos, nós nos submetemos e nós obedecemos. Mas você sabe o que nós não fazemos? Nós não atualizamos, nós não avaliamos e nós não negligenciamos. Nós podemos corrigir a nossa interpretação da palavra, mas não a palavra. E a forma como nós corrigimos a nossa interpretação da palavra é pela própria palavra, que nos ilumina. Nós não nos aproximamos das Escrituras para dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, não. Nós nos aproximamos das Escrituras para que elas apontem para nós e digam, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está bom, isso daqui é ruim. Assim como na igreja para a qual Pedro escreve, existem homens que manipulam a fé e negam a volta de Cristo e o juízo, para saciarem as próprias cobiças. Existem assim hoje homens infiltrados na igreja, e não se engane. Talvez você ainda não tenha visto pastores gritando, Jesus não voltará, ainda. Mas quando você vê pastores que chamam de amor, o que a Bíblia chama de pecado, que vendem ilusões para ganhar dinheiro e influência, que tratam a Bíblia como poesia, mas não se submetem à sua verdade e à sua autoridade, você está vendo pastores que vivem em negação do juízo e da vinda de Cristo, pastores que vivem como se Cristo não fosse real, como se o seu juízo não fosse real, como se Ele não estivesse voltando de forma real para julgar a sua igreja, e Ele o fará de acordo com aquilo que está revelado na sua palavra. Então você pode não ouvir alguém dizer a frase, Jesus Cristo não voltará, mas você vê homens que se multiplicam no nosso tempo, e pessoas que dizem que vão a igrejas, que multiplicam no nosso tempo essa quebra dos princípios da palavra, do lugar da palavra. Eles apagaram a luz, eles estão andando em trevas, mas um dia o dia vai clarear. E esse dia é o dia do juízo. Essa palavra é verdadeira. E apontando para a sua fonte em Deus, Pedro está mais uma vez gritando aos nossos ouvidos, não se esqueça. Mas e se eu me encontrar cheio de incertezas? Não se esqueça. Mas e se o caminho estiver escuro? Não se esqueça. Mas e se eu me sentir perdido? Não se esqueça. Jesus Cristo voltará, a sua volta é poderosa, a sua volta é real, a sua volta é certa. Por isso, meu irmão, quando você voltar para a sua casa hoje,
e você for viver a sua vida durante essa semana, que essa luz ilumine o seu caminho, que seja restaurada em você e no seu coração essa consciência plena de que nós não estamos diante de uma fábula engenhosamente inventada, de um conto ou de um mito para se interpretar a realidade, que nós estamos diante de um anúncio profético de que o Cristo voltará em seu poder, em carne, veremos com os nossos olhos a sua glória, e todas essas coisas serão transformadas, e nós nunca mais estaremos sós. Viva sua vida à luz dessa verdade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela graça que o Senhor nos dá de termos orientação diante da verdade que o Senhor nos revelou. Nós te agradecemos, Deus, pela luz que o Senhor ilumina nosso caminho, para nos dirigir ao Cristo nosso Senhor. Deus, eu sei que os nossos corações são fracos, eu sei que os nossos olhos se distraem, eu sei que tropeçamos e que armadilhas são colocadas no nosso caminho. Mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor cuide dos nossos corações aqui nessa igreja, que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para que nós vivamos, que nós possamos viver essa verdade de forma intensa, de forma viva, de forma real, que os nossos olhos se encham de lágrimas, que a nossa boca se encha de riso, que o nosso coração se encha de alegria, que em meio à escuridão e à desesperança desse mundo, nós possamos ser iluminados pela esperança da Tua promessa. Eu peço ao Senhor, Deus, nos ensina a viver juntos e a viver para a Tua glória, enquanto nós esperamos esse grande dia, porque o nosso coração precisa, anseia esse dia em que a estrela da alva iluminará os nossos corações e te veremos face a face. Se há entre nós, Deus, aqueles que estão na escuridão, nós pedimos ao Senhor que pelo anúncio da Tua palavra haja iluminação nos seus corações nessa manhã, que eles sejam chamados da morte para a vida e que essa igreja possa acolhê-los e instruí-los para que eles cresçam na sua fé. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.